Depois a gente continua essa conversa. Tá bom, querida, tá bom. Precisamos conversar mais. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos estão chegando aí. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 12 de outubro, né? Dia das Crianças, dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, né? Dos nossos irmãos católicos. E, nesse horário, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade. O meu livro é bem velhinho, por isso que ele tem essa capa verde, e ele é em 2 volumes. Já o novo é um volume só e é uma capa amarelada, né? Essa obra de Hermínio de Miranda, Teoria e Prática da Mediunidade. E nós estamos estudando. Hoje vamos entrar no capítulo 9, que trata da psicometria, um assunto bastante interessante, pouca gente conhece, né? Porque não são assuntos muito estudados dentro do movimento espírita, mas que o Hermínio traz para a gente essa oportunidade de estudar, de conhecer um pouco mais. E como o conhecimento não ocupa espaço, nós vamos estudando, conhecendo tudo isso. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu quero lembrar a todos que no domingo, dia 15 de outubro, nós teremos aqui na nossa casa, às 15h30, o nosso 7º seminário espírita, que trata, né, da lei do trabalho. Então, será o 7º seminário espírita sobre a Boa Nova. Esse seminário sobre a Boa Nova é o seminário comemorativo, ele é o comemorativo do aniversário da nossa casa. Nossa casa está completando 7 anos. Na verdade, ela está completando 7 anos hoje. Hoje é o aniversário da nossa casa, dia 12 de outubro. Hoje nós estamos completando 7 anos de existência, graças a Deus, de muito estudo, de muito trabalho, né? Então, hoje é aniversário da nossa casa espírita. E o nosso seminário comemorativo vai acontecer no domingo às 15h30. Então, todos estão convidados. E o nosso expositor será Josemir Santos Paixão. Só avisando a todos que hoje é aniversário da nossa casa, né, Denise? A Denise está chegando aqui. Hoje completamos 7 anos. 7 anos de existência, né? E o seminário comemorativo. Graças a Deus. Parabéns a vocês pelo trabalho, pela ajuda que dão para a gente diariamente. Graças a Deus. Vocês têm noção, né, do quanto são necessários para a gente. O Josemir Santos Paixão vai fazer a nossa palestra, o tema será da lei do trabalho, né? Nosso tema no nosso seminário é sempre sobre as leis morais. Então, todos estão convidados, espero poder contar com todos. Eu vou enviar no sábado o link, tá, do nosso seminário. Então, todos estão convidados, pedir a vocês que compartilhem. Depois, quando eu mandar o link, compartilhem o link também. Bom, então vamos iniciar aqui o nosso estudo. Hoje a casa em festa, com certeza os espíritos amigos vieram aqui para participar conosco dessa grande festa. São 7 anos, gente, 7 anos, passa muito rápido, de trabalho, de muito estudo. Então vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo primeiramente a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a Francisco de Assis, e a toda essa falange de espíritos queridos, amigos nossos, que conosco se reúnem todas as segundas, quartas, quintas e sextas para o nosso estudo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de termos esse cantinho aqui no alto dessa montanha, voltado para outra montanha, para a mata linda, maravilhosa, onde os pássaros estão sempre cantando, né? O sabiá, principalmente.
E nós estamos aqui, Senhor, estudando, batalhando, procurando melhorar cada vez mais, renovando a nossa conduta e sempre pedindo, Senhor, misericórdia para aqueles com que sofrem. Não podemos jamais esquecer daqueles teus filhos mais sofridos, como nos ensina Francisco de Assis e o Mestre Jesus. Assim, envolvidos por essas bênçãos que com certeza caem sobre cada um de nós nesse dia festivo, que é o dia do aniversário da nossa casa, te pedimos amorosamente que nos abençoe, que nos fortaleça e nos dê a permissão para iniciarmos a tarde de hoje mais um estudo nesta casa, que é a tua casa, Senhor, e a casa de Francisco de Assis. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos lá, começando o nosso estudo, livro Diversidade dos Carismas. Espera um instantinho, oi. Um minutinho, gente, vou fazer uma pausazinha aqui. Bem, meus irmãos, vamos iniciar aqui o nosso estudo, né? Psicometria, item 1, introdução. Como qualquer outra atividade humana, a faculdade mediúnica exige certa especialização. O médico não deve exaurir-se no desenvolvimento das faculdades que possa ter em potencial. Então, né, a faculdade mediúnica, como qualquer outra especialização, exige, né, como qualquer outra atividade, exige uma especialização. Se você vai dar aula para crianças, você tem que ter uma especialização. Não é? Se você vai dar aula para idosos, você também tem que estar preparado. Se você vai alfabetizar, você também precisa de uma especialização. Então, em toda a área da nossa vida, em qualquer atividade humana, é necessário uma especialização. E, normalmente, na área, né, comum da vida, conforme os anos vão passando, você se forma numa certa área, né, ou médico, ou como professor, ou como engenheiro, seja o que for, você tem que estar sempre se aprimorando, não é? Porque você se formou, você começa a trabalhar, passa-se alguns anos, daqui a pouco começam a aparecer os cursos, né? Esses cursos que exigem de nós o quê? Uma especialização. Senão você fica antiquado. Você fica antiquado. Então, você precisa estar constantemente fazendo cursos, se especializando na área. Assim, ele diz, o Hermínio, também é com a mediunidade. Você precisa ficar fazendo estudos, né? Se você trabalha na área mediúnica, você precisa também fazer os cursos, né? Se aprimorando, se especializando, se aprofundando na doutrina dos espíritos. Então, ele vai dizer aqui, o médium não deve exaurir-se no desenvolvimento das faculdades que possa ter em potencial, pois acabará não exercendo bem nenhuma delas. Quer dizer, a pessoa não pode também se exaurir, se desgastar, passar dos limites, né, da sua capacidade, porque senão ela vai acabar ficando doente. O ideal seria trabalhar com poucas faculdades, porém com eficácia e devotamento. Então, vamos dizer que a pessoa, né, seja o médium,
e produza vários fenômenos que trabalhem com psicografia, psicofonia, né, tratamento de cura. É bom, né, ele recomenda aqui, que você não fique atirando, ou melhor, em todas as direções. Que você se especialize numa área, né, para você não se desgastar demais no desenvolvimento das faculdades. Se é um médium como um Chico, como um Divaldo, ele já tem bastante experiência, né? Ele já tem, vamos dizer assim, um mandato mediúnico, mas um médium que está começando, um médium que ainda tem muitas das suas dificuldades, ele não deve ficar fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. O ideal é que ele escolha, se ele quer se especializar na psicografia, ou na psicofonia, ou no tratamento espiritual, ele não deve ficar participando de, eu vou fazer de tudo, porque isso pode dar problema. Aí ele diz aqui, o ideal seria trabalhar com poucas faculdades, umas 2, umas 3, né? Porém, com eficácia e devotamento. É igual qualquer outro profissional. Se você tiver dentro da tua área umas 10 especialidades, talvez você não consiga exercer todas elas de forma satisfatória. Entendeu? Você não consiga exercer todas elas de forma satisfatória. Então, seria bom você restringir a 2 ou 3 para que você possa dar qualidade ao trabalho. Aí ele diz aqui, a referência neste ponto se destina apenas a substanciar o fato de que a nossa Regina, que é a médium, né, não se aplicou ao desenvolvimento das suas faculdades psicométricas em potencial. O que nos parece correto, concentrando-se em outras, nas quais alcançou bom nível de utilização. Então, a gente já viu, pelo que a gente já estudou até agora sobre a Regina, ela era uma médium que produzia vários tipos de fenômenos. Vários tipos de fenômenos. Inclusive a psicometria, tá? Mas ela não se concentrou, não se aplicou ao desenvolvimento das suas faculdades psicométricas em potencial. Ela tinha faculdade, ela tinha essa faculdade psicométrica, mas ela escolheu outras. Ela não quis se aprofundar nessa faculdade. E ele diz aqui, né, o que nos pareceu correto, concentrando-se em outras, nas quais alcançou bom nível de utilização. Não deixou de demonstrar esse potencial, que é a psicometria. Contudo, ao observar que tinha condições de perceber extrasensorialmente o estado de espírito de alguém, simplesmente ao tomar nas mãos uma carta ainda fechada que acabasse de receber dessa pessoa. Então, ela percebeu que ela tinha capacidade de exercer esse fenômeno, porque bastava ela pegar uma carta, olha só o que ele diz aqui, ó. Ao pegar, né, tomar nas mãos uma carta que alguém mandava, naquela época a pessoa ainda mandava carta, né? Que alguém mandava para ela, ela não precisava nem abrir a carta. Ela pegava a carta que a pessoa mandou e ela já sabia o conteúdo da carta. Isso é psicometria. Entendeu? Mas mesmo, então, demonstrando que ela era capaz de produzir o fenômeno. Mas ela não quis se aprimorar nesse fenômeno, tá? E eu trouxe aqui um texto para a gente poder analisar com mais profundidade o que é a psicometria, tá? Porque toda vez que a gente fala de um fenômeno, como nós estudamos aqui a clarividência, não foi? Estudamos com bastante profundidade a clarividência. Então, toda vez que a gente fala de um fenômeno, é bom a gente conhecer um pouquinho mais. Quer dizer que nós vamos nos aprofundar na psicometria. Mas vamos conhecer, é bom a gente saber do que se trata a psicometria.
Eu sempre gosto disso. Se alguém falou alguma coisa, um fenômeno aí, vamos estudar esse fenômeno. Pelo menos para a gente ter aquela noção geral do que se trata, tá? Porque nós podemos, a qualquer momento, sermos interrogados por alguém. Olha, eu peguei um livro e ele falou psicometria. Você é espírita, o que é psicometria? Aí a pessoa fica naquela, eu não sei o que é psicometria. Então, a gente tem que ter, pelo menos, uma ideia, nem que seja superficial, do fenômeno, para que a gente possa dar uma orientação a uma pessoa, tá? Então, eu vou compartilhar aqui o texto. Tá aqui. Esse texto é de um grande estudioso da doutrina. Ele se chama Eurípides Kiel, tá? Ele tem vários livros publicados e ele é um grande estudioso da doutrina. E ele escreveu um artigo para o site O Consolador. Quem quiser, vai lá no Google, bota lá, O Consolador. É um site que tem muitas publicações muito interessantes. E nesse site ele publicou esse artigo tratando da psicometria. Eu trouxe uma parte desse texto, tá? Mas já vai dar para a gente uma ideia bem clara do que seja a psicometria. Então, Eurípides, ele diz assim, em 1842, o médico e professor de fisiologia norte-americano Joseph Rhodes Buchanan, que nasceu em 1814 e morreu em 1899, atendeu o general Polk, também dos Estados Unidos, contando-lhe que, ao tocar em bronze, sentia um estremecimento no sistema nervoso e um gosto estranho, então, o afligia. Então, ele tocava numa peça de bronze, sentia um estremecimento no sistema nervoso, e, ao mesmo tempo, vinha à boca um gosto estranho. Buchanan, esse médico e professor de fisiologia americano, por alguns anos realizou experimentos, colocando metais de variada espécie em mãos de pacientes diversos, os quais, sem meios de reconhecer esses metais, os nomeavam com acerto. Então, ele deveria vendar os olhos das pessoas, né? Colocava um metal na mão da pessoa e a pessoa dizia que metal era aquele, se era ouro, se era prata, se era bronze, se era cobre. E as pessoas acertavam, na maioria das experimentações. Tais pacientes, colocados ante pessoas doentes, definiam a doença. Então, quando ele pegava esses pacientes, né, que identificavam que tipo de metal era aquele que botavam na mão dele, mesmo estando com os olhos vendados, quando ficavam frente a um doente, eles definiam a doença e a localizavam. Além de dizer qual a doença, eles diziam onde, em que ordem aquela doença se localizava, né? Ao colocar na frente de pessoas sonâmbulas, que são os médios, um objeto qualquer do presente ou do passado, podia ser um objeto atual ou um objeto antigo do passado remoto, observou os efeitos do fluido magnético mesmeriano. O fluido magnético mesmeriano é o fluido vital transformado do fluido cósmico universal. Né? Então, Mesmer, todo mundo conhece a história de Mesmer, né? Um magnetizador, lembra? Ele trabalhava com o fluido vital, mas naquela época era chamado de fluido magnético mesmeriano, que é o fluido vital, que é uma transformação do fluido cósmico universal. Nesses pacientes, ele observou os efeitos desse fluido magnético nesses pacientes, os quais, então, descreviam cenas relativas às épocas da pessoa a quem pertencia o objeto psicometrando. Então, se ele pegava uma espada de um guerreiro do século XIV e colocava nas mãos desse médium, ele descrevia toda a história do dono daquela espada. Então, repara só, hoje, o pessoal fala de psicometria, o pessoal diz, o que será isso? É estudo moderno? Não, gente. Lá no século XIX, isso já era
estudado. E, no entanto, hoje, muitos de nós não temos nem noção do que se trata. E eram coisas, fenômenos que eram estudados no século XIX. Aí ele continua aqui, né? Em 1849, o médico... não, aí ele vai dizer também. Em 1849, esse médico americano, Joseph Rhodes Booker, criou o termo psicometria. A esse fenômeno ele deu o nome de psicometria, que vem do grego. A maioria desses nomes vem do grego, né? Vem do grego psique, que é igual a alma, né? Psico é de psique, que é igual a alma, mas metron, medida, pelo francês psicométrico, que seria uma coisa de medida da alma, alguma coisa assim. E em 1886, sua obra, tratando do assunto, foi publicada. A palavra psicometria vigorou por muitos anos entre os parapsicólogos, até que muitos deles, discordando desse termo para tal faculdade, opinaram seria mais apropriado designá-la de percepção extrasensorial. Então, alguns cientistas, né? É aquela coisa, você quer tomar conta de um fenômeno, então se apaga o que o outro criou. Igual o magnetismo do Mesmer. Mesmer, né, usava o magnetismo. Então, mais tarde, aqueles que renegaram o trabalho dele, mais tarde, ao estudá-lo, mudaram o nome do trabalho de magnetismo para hipnotismo. Mas o trabalho era o mesmo. Isso aí é muito antigo, né? Lembra muito o faraó Ramsés. Quando ele toma o poder, ele assume o poder, o trono no Egito, já existiam inúmeras construções maravilhosas lá. O que ele fez? O que os nossos políticos fazem até hoje. Apagou o nome do faraó que construiu aquele fenômeno, aquele monumento, e botou o nome dele. Então, tem muitos monumentos lá do Egito que só dizem assim, isso foi Ramsés. Não, foram faraós antes dele, mas ele tomou posse daqueles monumentos, botou o nome dele. Não é assim que muitos políticos fazem hoje? Quando assume um cargo de governador, né? A obra está lá, ele vai mudar a placa, bota o nome dele na placa. E assim vai, né? Então, eles mudaram o nome do fenômeno para percepção extrasensorial, PS, segundo classificação formulada por Joseph Banks Heine, adepto da parapsicologia, que em 1934 publicou a obra com esse nome, PS, renomeando assim a psicometria. Então, a psicometria passou a ter outro nome, percepção extrasensorial, que o cara era parapsicólogo, estudou psicometria, então nós vamos mudar o nome, vamos trazer para dentro da nossa ciência. E trocou o nome, mas na realidade é psicometria. Aí aqui o Eurípides Kiel, ele vai colocar um título chamado O Espiritismo e a Psicometria. Segundo vários estudiosos espíritas, psicometria é a faculdade mediúnica pela qual o médium, em contato com objetos, pessoas ou lugares relacionados com acontecimentos passados, sintoniza-se de tal maneira com eles, descrevendo-os com precisão. Alguns autores espíritas, inclusive, incluem não apenas o passado, mas também o presente. Olha o caso da Regina. Pegava uma carta que uma amiga escreveu para ela e ela lia. Isso era o tempo presente. Mas também eles falam do futuro, na abrangência de informações precisas sobre particularidades e fenômenos ligados a objetos, lugares e pessoas, próximas ou distantes, encarnadas ou desencarnadas. Então, eles são capazes de descrever um objeto, um lugar relativo a alguém que está encarnado, é o caso da Regina, né? Ou até de um desencarnado. De repente, pegam lá o chapéu do Napoleão, vai contar a história do Napoleão, mas eles falam também do futuro. E aí é interessante, né? Você, de repente, narrar alguma coisa relativa ao futuro. E também, quando ele fala de lugares, por exemplo, você vai à Itália, você chega lá, entra no Coliseu, coloca a mão na parede, né? Daquela do Coliseu, e de repente você vai ter uma visão do que estava acontecendo lá, daquelas lutas de gladiadores, de tudo aquilo que acontecia. Quanto ao futuro, eu não sei como acontece, mas
como ele está viajando no tempo, então a gente não tem que admirar que ele possa, né, ter essa visão. Aí, o Eurípides vai dizer assim, em minha opinião, sobre psicometria, a obra espírita que mais reflexões e pensamentos oferta é de autoria de Ernesto Bozano. Eu tenho essa obra. É daqueles chamados clássicos, né? O Bozano nasceu, era um espanhol, nasceu em 62, morreu em 43, e, desculpa, era italiano. Pesquisador espírita, italiano, professor de filosofia da ciência. E o nome da obra que ele escreveu é Enigmas da Psicometria. É publicado pela FEB, tá? O autor, Bozano, inicia sua talentosa obra afirmando que a psicometria não passa de uma das modalidades da clarividência. Cita que, pela hipótese psicométrica, o possuidor de um objeto impregna neste uma influência real. Essa influência é o mesmo que fluido pessoal humano, ou fluido magnético. Quer dizer, se você tem um objeto, vamos pegar aqui o meu celular. Eu estou sempre com o meu celular, né? Ou um livro meu, qualquer objeto que você tenha. Com o tempo, você vai impregnando neste objeto o teu fluido magnético. E ele chamava de influência. Ele dizia, né? O possuidor de um objeto impregna neste objeto uma influência real. E o Eurípides diz que essa influência é o mesmo que fluido pessoal humano, que é igual ao fluido magnético. O objeto te pertence. Então, você passa para isso, imanta. Vamos dizer assim, você imanta o objeto que você possui do teu fluido. Da mesma forma que a tua casa, tá, está, vamos dizer assim, forrada, né, imantada do fluido daquelas pessoas que ali residem. Daí, muitas vezes, quando alguém entra na casa de uma pessoa, ela pode se sentir arrepiada, se sentir mal, se aquelas pessoas que moram ali são pessoas que têm uma certa dificuldade, né, certo desequilíbrio, ou pode se sentir muito bem se as pessoas que residem ali têm um bom astral, porque ela, ao entrar naquela casa, ela está entrando em contato com o fluido magnético daquelas pessoas que ali residem. Entendeu? Então, é fácil de entender. Então, ele fala aqui, né? E, pela hipótese psicométrica, o possuidor de um objeto impregna, imanta, podemos dizer, neste objeto, uma influência real, que eu usava a palavra influência, que eu diz que é o fluido pessoal humano, que é igual ao fluido magnético, a qual tem a propriedade, essa influência, né, de receber e reter toda espécie de vibrações e emanações físicas, psíquicas e vitais. Tá? Então, essa influência, esse fluido, tem a propriedade de receber e reter toda espécie de vibrações e emanações físicas, psíquicas e vitais. Na psicometria, né, esse texto acima foi um texto do Bozano, é assim que o Bozano explica. Aí o Eurípides que vai dizer aqui, na psicometria, parece evidente que os objetos apresentados ao sensitivo, longe de atuarem como simples estimulantes, constituem verdadeiros intermediários. Porque alguns diziam assim, aquele objeto vai estimular o médium. Ele diz, não, o Eurípides diz, não, o objeto vai ser o intermediário. Ele retém o fluido daquela pessoa e pode reter durante muito tempo, porque, de repente, pode ser um objeto que pertenceu a alguém em 1100, de repente alguém pega o objeto Francisco de Assis, que viveu lá em 1200 e pouco. Entendeu como ele pode reter durante muito tempo? Pegar um manto, de repente, tem lá no museu, né, objetos de Francisco de Assis. Se você pegar, de repente, botar a mão num livro, no objeto dele, e você for um psicômetro, você vai
ter aquela visão. Então, aquele objeto... Então, o objeto não é um estimulante, ele é um intermediário. É como se fosse um médium. Ele que vai fazer com que o médium saiba a quem pertence aquele objeto. Então, ele está entre o médium e o dono do objeto. O objeto está entre o médium e a pessoa a quem pertence aquele objeto. Então, o objeto é o intermediário. O médium, para entrar em contato, vamos dizer que ele tenha um livro do Francisco de Assis. Para que o médium entre em contato com a vida de Francisco de Assis, ele precisa de quê? Do intermediário, que é o objeto. O médium não é assim, o médium não é intermediário. Para que você que está aqui encarnada possa entrar em contato com o espírito, você precisa do intermediário, que é o médium. Aqui, no caso, o intermediário vai ser o objeto. O objeto é que vai permitir ao médium fazer a leitura e, através dessa leitura, ele vai saber a história do dono do objeto. Por isso que ele diz aqui, né? Esse objeto constitui um verdadeiro intermediário, porque ele está imantado do fundo daquela pessoa. Servem para estabelecer a relação entre a pessoa e meios distantes que se tem em vista psicometrar. Inclusive, tem geólogos, né, que usam. Isso é quando você tem um trabalho mais profundo, que envolve todo esse tipo de serviço. Já foram feitas, o Kardec ele fala da Revista Espírita, de geólogos que trabalhavam com psicometristas. Então, o geólogo ele tirava do solo uma pedra bem antiga, lá do subsolo, entregava na mão do psicometrista. E quando o psicometrista pegava a pedra, ele fazia a leitura da pedra, da época que a pedra esteve ali. Então, às vezes, eram milhões de anos atrás. Ele dizia se aquela pedra foi levada pelas águas. Ele falava da época em que a pedra surgiu, porque muitas vezes a pedra vem do fundo do oceano, né? A gente sabe, né? E houve um movimento geológico do planeta. Essas montanhas que nos cercam aqui, pelo menos aqui o Petrópolis, elas não estiveram sempre aqui. Muitas delas vieram do fundo do oceano, naquelas erupções, né, vulcânicas. Tanto é que, muitas vezes, quando eles vão na Serra do Mar fazer pesquisas, ou qualquer outro tipo de serra, eles encontram material do oceano, eles encontram conchas fossilizadas. Como é que uma concha fossilizada apareceu do alto de uma montanha? Porque o alto daquela montanha já esteve no fundo do oceano. Então, esses psicometristas faziam essa leitura do solo, né? Contando a época, trazendo coisas muito interessantes, né? Aí ele diz aqui, servem para estabelecer a relação à pessoa bem distante, se tem em vista a psicometrar. Aí ele fala, essa influência, usando o termo do Bozano, né, impregnada do objeto, quer dizer, esse fluido impregnado do objeto, pelo seu possuidor, fornece uma pista ao psicômetra e lhe permite segui-la. Então, o psicômetra capta esse fluido e com a mente dele ele vai seguindo até chegar onde ele deseja, né? Assim, da mesma forma pela qual a influência, quer dizer, o fluido deixada do objeto por pessoa viva, tem a virtude de pôr sensitivo em relação com a subconsciência dessa pessoa. Era o que a Regina fazia. Quando ela recebia a carta, aquela carta era de uma amiga dela, que estava encarnada. Então, ao pegar a carta, o envelope, a carta estava com o fluido do amigo dela. Então, ela conseguia, através do fluido que estava naquela carta, ir até a subconsciência da amiga dela e saber o que a amiga dela estava pensando. Assim também, a mesma influência, o mesmo fluido, deixada nos objetos por uma pessoa falecida, teria o poder de pôr o sensitivo em relação com o espírito do falecido, né? Tem a história de uma moça, isso lá em 1700 e pouco, essa história parece que tem na Revista Espírita. Ela era noiva de um soldado e eles estavam prontos para casar. Então, ele, antes de falecer, comprou um espelho, lindo espelho, né? Aqueles espelhos antigos, grandes, né? Com aqueles... E deu para ela. Só que ele foi para a guerra e morreu na guerra. E ela ficou
né, o último presente que o noivo deu para ela, que ela ficou agarrada àquele objeto, né? Foi um objeto assim, e quando ela morreu, o objeto era lindo, o espelho era lindo. Eu sei que o objeto foi para um museu lá na França. Eu acho que foi para o Louvre, o objeto, que ele tinha uma moldura toda desenhada, era muito lindo, né? E um dia, um pesquisador estava visitando o Louvre, e ele chegou perto do objeto, que às vezes não precisa nem tocar no objeto, dependendo da sua capacidade. E quando ele chegou perto do objeto, até porque no museu você não pode tocar em nada, né? Ele viu a moça agarrada ao espelho. Então, através do objeto, e ali não só viu junto ao objeto, mas fez uma leitura de toda. Porque ver a pessoa junto ao objeto, de repente o médium pode ver. Às vezes, quem é médium não vê o vidente, não vê alguém. Mas ele não só viu, como toda a história dela veio à mente dele. Então, ele é um psicômetro, não é só um vidente. E toda a história dela, da juventude, quando namorou, quando ela o noivo foi para a guerra, morreu, e toda a história dela, depois que ele morreu, até a morte dela, ele teve toda aquela visão da história. Se aproximou do espelho, e aí ele viu, né? Por quê? Porque no espelho ficou impregnado o fluido dela, né? Até porque era o último presente que o noivo tinha dado para ela. Aí o Eurípides vai continuar aqui dizendo: o objeto apresentado ao sensitivo, ao psicômetra, não serve praticamente para evocar a história de uma personalidade humana, senão quando tenha sido tocado e utilizado por essa personalidade. Então, o objeto, tá? Ele não serve para evocar. Você diz assim: eu estou com esse objeto, eu quero evocar o espírito dono desse objeto. Não, não é assim, tá? Esse objeto tem que ter sido tocado e usado por aquela pessoa, para que ele possa estar imantado pelo fluido, tá? Então, não é você chegar e dizer assim: eu quero que você leia a história desse objeto. Não, ele tem que ter pertencido a alguém, para que ele possa estar realmente imantado desse fluido. Algo que foi realmente importante para aquela pessoa. Porque às vezes você tem alguma coisa, mas você não dá importância. Então tem que ser algo que realmente pertenceu a você, né? No caso de objeto utilizado por diversos, pode ser que o objeto seja um objeto que tenha sido utilizado por muitas pessoas. Então, de repente, vamos dizer que você tem assim, um colar. Pertenceu à minha bisavó morreu, passou para minha avó usou, muito junto com ela, porque afinal era objeto da mãe dela. Aí a minha avó morreu, passou para minha mãe usou, que era o objeto da família, e passou para mim. O objeto passou na mão de todas. Todas aquelas pessoas usaram aquele objeto porque era um objeto que pertencia à família. Então, ele fala aqui: no caso de objeto utilizado por diversas pessoas, facultado fica ao sensitivo poder exercer sucessivamente a sua influência sobre cada uma dessas pessoas, inclusive o ambiente que elas vivem. Então, é o médium psicômetra que vai escolher qual dessas pessoas ele quer analisar. Entendeu? Se o objeto tem 5, 6, é ele que vai decidir sobre qual dessas pessoas foram o dono do objeto, ele vai trazer informação. Aquela Rose, que... Oi, Fábio. olha só, segunda-feira eu vou fazer um estudo lá no meu centro de efeitos físicos diferentes, né? E aí vou falar de psicometria. Eu dei uma estudada e li Mecanismos da Mediunidade do André Luiz. E ele fala que sempre, assim, na maioria das vezes, não é somente a vibração do objeto que fica, mas há um contato do psicômetra com o espírito, com a mente do espírito daquele que tocou no objeto. Mas é o que ele falou. E aí ele se faz mais claro. Ele falou aqui, ele disse assim, eu vou voltar aqui um pouquinho. Ele falou aqui, olha só, olha aqui. Na psicometria, parece evidente que os objetos apresentados
ao sensitivo, na realidade, o Ernesto Bozano chama de influência, mas essa influência é o fluido pessoal humano, é uma coisa do fluido magnético. O objeto fica imantado por aquele fluido da criatura que teve o objeto em mãos. Então, isso aqui, na psicometria, parece evidente que os objetos apresentados ao sensitivo, longe de atuarem como simples estimulantes, constituem verdadeiros intermediários, ele bota entre aspas, tá? Servem para estabelecer a relação entre a pessoa ou meio distante que se tem em vista a psicometrar. Essa influência impregnada no objeto, essa influência quer dizer o fluido impregnado no objeto pelo seu possuidor fornece uma pista ao psicômetra e lhe permite segui-la. Assim, da mesma forma, pela qual a influência, quer dizer, o fluido deixado do objeto por pessoa viva, tem a virtude de pôr o sensitivo, que é o médio, o psicômetra, em relação com a subconsciência dessa pessoa. Percebeu? Isso aí. Então, o sensitivo ele vai entrar em relação com a subconsciência dessa pessoa. Assim também a mesma influência, quer dizer, o fluido deixado nos objetos por uma pessoa falecida, tem o poder de pôr sensitivo em relação com o espírito do desencarnado. Foi o caso da Regina. A Regina, ela pegava uma carta que ela recebeu de uma amiga e ela já sabia o conteúdo, porque ela entrava, ao pegar o objeto que está imantado pelo fluido da pessoa, esse objeto é intermediário. Ele fornece uma pista para ela. E ela entra em relação com a subconsciência dessa pessoa que está encarnado. Da mesma forma que você pode entrar em contato, o psicômetra, com a mente do desencarnado. Entendeu? Sim, então, o fluido que está ali no objeto que faz, digamos assim, faz a conexão, através do fluido que está no objeto, faz a conexão com aquela subconsciência. O objeto, ele fica, o objeto é o local onde você vive, também pode ser o local, ele fica imantado, entendeu? Ele fica impregnado por esse fluido da criatura, que Bozano chama de influência. Né? Ele diz aqui, pela hipótese psicométrica, segundo Ernesto Bozano, o possuidor de um objeto impregna neste objeto uma influência real. E aí o Eurípides Kiel, que esse texto é do Eurípides Kiel, ele diz assim, influência é o vejo que flui do pessoal humano, que é igual fluido magnético. Então, tudo que você possui acaba ficando impregnado do teu fluido. Então, o psicômetra, ao entrar em contato com aquele objeto, o fluido que está dentro do objeto não pista, entendeu? Faz com que o psicômetra, entre aspas, assim, siga aquele fluido até aquela criatura, se ela estiver encarnada, e ele vai entrar em contato com o inconsciente, o subconsciente daquela pessoa. Se ele estiver desencarnado, com a mente do espírito. Percebeu? Sim. Esse livro Enigmas da Psicometria do Ernesto Bozano? Eu vou dar uma olhada nele. É um livro antigo, tá? Mas eu tenho no Kindle da Amazon. Sim. Eu tenho a coleção toda do Ernesto Bozano. E o Eurípides Kiel, que esse texto aqui que eu estou lendo é do Eurípides Kiel, né? Ele fala que para ele... Você sabe qual é o livro do Eurípides Kiel? Que não, fala esse texto ou não? Esse artigo aqui é um artigo que ele publicou no site O Consolador. Tá bom. Depois eu vou ver se eu acho o artigo todo. Aqui eu só peguei um trecho. Eu mando ele todo para você. O Eurípides Kiel é estudioso sobre esses assuntos. Então, ele vai falar aqui, né? Aqui, o objeto, já lemos isso, né? Tá. O objeto apresentado ao sensitivo não serve praticamente para evocar a história de uma personalidade humana, senão quando esse objeto tenha sido tocado e utilizado por essa personalidade. No caso de objeto, aí é que a gente está falando, utilizado por diversas pessoas,
facultado fica ao sensitivo poder exercer sucessivamente a sua influência sobre cada uma dessas pessoas, inclusive o ambiente em que elas viveram. Mas o grande caso é que não suscita jamais qualquer evocação de pessoas absolutamente estranhas ao objeto, o que constitui um índice probante de que os fluidos humanos absorvidos pela matéria inanimada são geralmente os agentes invocadores das impressões psicométricas. Então, o psicômetra ele não vai conseguir entrar em contato com alguém que não foi dono daquele objeto, que não tocou aquele objeto. Somente daquele que impregnou o objeto ou o ambiente com seu fluido. Por isso que ele diz aqui, né? Isso prova que o fluido humano é absorvido pela matéria inanimada. E são esses fluidos que, entre aspas, são os agentes invocadores, é o elemento intermediário das impressões psicométricas. Daquela série de filmes que você tinha comentado, que eu coloquei no coisa, no número 3 tem uma cena bem típica de psicometria, em que a médium ela vai para um local onde aconteceu o assassinato, que ela está tentando investigar. E aí ela toca no chão, se concentra e toca no chão. E ela começa a ver toda a cena do assassinato. É muito legal. Eu vi ontem um capítulo dele. Eu vi ontem. Muito interessante. Aí diz aqui, não obstante, para Bozano tem uma outra visão, tá? Os poderes psicométricos de uma pessoa viva, em grande parte, são imaginários. E que tal influência, quer dizer, esse fluido, apenas persiste no objeto psicometrado, possibilitando a ação pela faculdade clarividente e telepática do sensitivo. Então, para ele, Bozano, o fluido está no objeto. E aí o médium toca do objeto e como clarividente, ele vê o que está ali. Ele é diferente. Ele não diz que o fluido leva o médium. Ele diz que ele vê ali, a partir daquele objeto ali, né? Aqui, no caso, clarividência e telepatia são considerados satélites da psicometria. Aí continua aqui. Comentando isso, o professor Bozano declara que sua opinião, aí ele diz aqui, ó, que a opinião dele não invalida a hipótese de outros pensadores, que acreditavam que o objeto ele próprio revelaria sua história. Deduz ainda sobre a existência de um fluido pessoal humano. Ele diz que existe esse fluido. Penso, diz Eurípides, que seria o mesmo fluido magnético mesmeriano de Buchanan, ligando seus objetos. Aí o Eurípides vai trazer um caso aqui do livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Ele diz aqui, no livro Nos Domínios da Mediunidade, o instrutor Aulus leciona. Então, Aulus vai dizer que psicometria significa registro, apreciação de atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, esta palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns. Então, a gente vê aqui que o próprio André Luiz vem trazendo, o Aulus já falando sobre isso, que a psicometria significa registro, apreciação de atividade intelectual. E nos trabalhos mediúnicos, a palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns. Prosseguindo, Aulus relata que, isso aqui é muito importante, já vamos começar a prestar atenção aqui, isso aqui é muito importante, ele diz aqui, Aulus relata que o pensamento espalha suas próprias emanações em toda parte a que se projeta, deixando vestígios espirituais onde são arremessados os raios da mente. Então, você está no ambiente, tá? E a tua mente irradia e se espalha pelo ambiente. Entendeu? Deixando nas paredes, nos objetos,
vestígios espirituais. Por isso que nós falamos que, às vezes, uma pessoa entra no ambiente, aí no caso, né, do filme que ele falou, né, o médium entra no ambiente e, de repente, ele faz a leitura desse ambiente. Na cena do filme de ontem, a médium, né, que ela é psicômetra também, ela é clarividente também, ela entrou, né, ela, o marido e o dono lá da casa, que era um ex-padre, ele levou ela até uma sala, onde ele guardava uma série de objetos. E quando ela chegou na porta da sala, ela disse para o marido: eu não quero entrar nessa sala. Eu não quero entrar nessa sala. E o marido dela falou: não, nós temos que entrar. Ela dizia: eu não quero entrar nessa sala. Mas aí ela entra. E, de repente, o marido pega um objeto, tipo um livro, e ela diz para ele: deixa esse livro aí, não pega nesse objeto. Ela estava fazendo a leitura do ambiente onde ela estava. Ela sentiu tudo isso, que ela é uma médium muito potente, né? Então, ela disse: não entra nessa sala. E depois ela acaba entrando e ele vai tocar no objeto. Ela não toca nesse objeto. Então, ela está fazendo uma leitura e depois, durante o filme, ela vai realmente fazer a leitura de tudo que está acontecendo ali. Tá? Ivone, aí ele diz aqui, né? Como o animal, olha a comparação que ele vai fazer, que Aulus vai fazer. Como o animal, que deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se, por esse motivo, facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Então, o cão, quando ele vai andando por aí, ele não vai, muitas vezes, deixando a marca dele por todo aquele ambiente. Um outro cão, quando chega, ele sabe, né? Ele deixa a marca dele no ambiente. Nós também fazemos isso. Nós também temos essa capacidade. Interessante essa capacidade do cão, que ele sabe que outra pessoa, por exemplo, chega alguém na minha casa, o Billy vai direto cheirar a pessoa porque ele está com o cheiro do outro cão. Do outro não é isso? Então, se uma pessoa não tem animal nenhum, ele não vai assim, cheirar. Ele até pode latir e se afastar. É interessante, né? Então, o cão, ele deixa rastros por onde ele passa. Nós também deixamos rastros. Então, ele diz aqui: o pensamento espalha suas próprias emanações em toda a parte a que se projeta. Tem uma médium americana, né, que ela faz isso. Ela pede um objeto da pessoa que a pessoa usou. E ela faz a leitura. E ela faz a leitura. E as pessoas ficam assim. Bobas sem saber, né? Então, ele diz aqui: o nosso pensamento espalha as suas próprias emanações em toda parte a que se projeta, deixando vestígios espirituais onde são arremessados os raios da mente. Então, o médium entra e ele percebe o fluido, que esses raios arremessados são os fluidos. Ele vai seguindo e vai fazendo a leitura daquilo, né? A Ivone do Amaral Pereira, médium de abençoadas mediunidade, psicômetra, inclusive, diz Eurípides Kiel, no livro Devassando o Invisível, relata uma visita que fez a uma família amiga, ali se hospedando por alguns dias. Insone, quer dizer, ela perdeu o sono, ela ali, naquele ambiente, naquela casa, assistia a cenas típicas da escravatura. Então, a casa devia ser uma fazenda que no passado teve escravos. Então, deu spoiler, porque a gente não chegou nessa. A gente não chegou, né? Eu não me lembro. Ela, à noite, não conseguia dormir. E no quarto, ela ia para o jardim, ou ia para a sala, e ela via todas as cenas da escravatura que aconteceram naquela casa. Porque os habitantes daquela época deixaram vestígios espirituais do ambiente, seu fluido, impregnado no ambiente. E eles aqui, em outra residência moderna, o mesmo fenômeno.
sem dormir, assistia a cenas dramáticas de duelos, lutas, assaltos, fugas a cavalo, ambiente do século XVIII. Única explicação dela, Ivone: psicometria de ambiente, leitura, sonambulismo magnético e psicometria direta. Então, ela estava no ambiente, ela via, né, o mesmo fenômeno. Então, é engraçado que ela ainda, em outra residência moderna, ela via cenas dramáticas. Por quê? Espíritos deveriam, apesar da casa ser moderna, o local deve ter servido esse tipo de coisa. Luta, duelo, assalto, fuga a cavalo. Então, você construiu a casa num terreno. A casa é moderna, mas a região, a área também fica impregnada. O ambiente local também fica impregnado. Então, Não é- imagina a psicosfera do nosso planeta, né? Como é que não fica? Então, vamos imaginar, né, que você comprasse ali, vamos pensar em Jacarepaguá, tem muito disso, né? Condomínio onde eu morei. O nosso condomínio ainda tem uma casa lá do Barão da Taquara, né? Toda aquela área. Então, nós construímos o condomínio novo num sítio que pertenceu ao Barão da Taquara. Tudo bem que ainda tem uma casa lá, do século XIX. Mas esquece a casa. Alguém caminhando por aquele terreno pode, de repente, ver cenas da escravatura, que foi uma casa do Barão de Taquara. Ele tinha muitos escravos. Ele pode ver tudo aquilo acontecendo ali. Por quê? Porque o ambiente, a área foi... Ali tinham senzalas, muitos escravos foram enterrados ali mesmo, essas coisas todas. Então, não é só as paredes da casa, o local também pode ficar. E a Ivone via isso. E ele ainda continua aqui. Esse aqui é interessantíssimo, gente. Em Atos dos Apóstolos, do Novo Testamento, capítulo 21, versículos de 10 a 12, há a narração de que o profeta médium Ágabo, fiel seguidor de Jesus, ele viveu a época que Jesus viveu. Ele chegou da Judéia. Ágabo chegou da Judéia, era um profeta, fiel seguidor de Jesus. Chegou da Judéia e, estando com os seguidores do Cristo, ele estava com os discípulos de Jesus. Ele tomou da cinta que pertencia a Paulo de Tarso, que estava com eles. Ali, ele pegou da cinta, quer dizer, o cinto que Paulo amarrava na cintura, pegou da cinta de Paulo e amarrou os seus próprios pés e mãos com essa cinta de Paulo. Olha só. E disse, olha o que ele disse, entrou em transe e disse: isto diz o Espírito, quer dizer, alguém revelou para ele, futuro, olha a psicometria, com a cinta de Paulo, a faixa que Paulo amarrava na cintura. Ele pegou a faixa, amarrou os braços e as pernas dele, Ágabo, e fez uma revelação. Assim diz o Espírito, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta. Ele está dizendo, da forma como ele foi amarrado de mãos e pés, ele diz, assim ligarão, amarrarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, que era Paulo, e o entregarão nas mãos dos gentios. A partir dessa profecia, os amigos de Paulo insistiram com que ele não fosse a Jerusalém, pois temiam por sua vida. Paulo, apesar disso, subiu a Jerusalém. E ali o tribuno Cláudio Lísias o aprisionou na fortaleza e fez isso para salvá-lo da turba agitada. Tendo-se notícias de um plano para assassinar o apóstolo, Lísias o transferiu para Cesareia, escoltado por 400 soldados. Olha como tinha o medo dele. Arqueiros e cavalarianos, entregando ao governador Félix. Lembra que ele falou? O entregarão nas mãos do gentio? Entregando ao governador Félix. Cumpria-se a profecia de Ágabo. Paulo foi interrogado e atado com correias pelos gentios. Então, Ágabo, alguns anos antes,
ao tocar a faixa de Paulo, enrolá-la nas mãos e nos pés, ele leu o futuro de Paulo. Por isso que a gente fala, lembra, psicometria do passado, tudo bem, né? Psicometria do presente, tudo bem, a carta da Regina. Mas aí vai falar, como de futuro? Aqui ele mostrou do futuro. Ele pegou a cinta de Paulo, amarrou nos braços dele e, tocando aquela cinta, que fazia parte da roupa de Paulo, estava impregnada do punho do Paulo, ele fez uma leitura do que aconteceria com Paulo dali a 10 anos, mais ou menos. Que ele seria atado como ele, Ágabo, tinha se atado. Entendeu? Olha só. Né? Ainda aqui. No futuro, diz Eurípides, no futuro, repito que a medicina terrena empregará a psicometria em larga escala, diagnosticando no presente as causas de patologias inauguradas no passado. Então, a psicometria pode ser usada na medicina também. Tocando a pessoa, ou um objeto da pessoa, né? Ele poderá fazer uma leitura, né, do presente de doenças que a pessoa tem, dizendo qual a origem da doença. Então, olha só, gente, que coisa, né, interessante, né, esse assunto. E como a gente viu, o nome psicometria foi criado pelo Buchanan lá no século XIX, quando ele já fazia pesquisas sobre isso. E nós, hoje, aqui, pouco ligamos para fazer esse tipo de pesquisa. Muitas pessoas têm da doutrina e nem estudam isso. E, no entanto, esse tema eram questões estudadas no século XIX. Depois, o pessoal da parapsicologia mudou o nome da psicometria para percepção extrasensorial. Né? Trocaram o nome para percepção extrasensorial. Mas, realmente, a psicometria já era estudada no passado. E a dona Ivone era psicômetra, né? O Aulus aqui fala, quantos? Né? Acredito que o Chico também era psicômetra. Então, a gente vê, né? Eu acredito que o Divaldo também era, porque o Divaldo, quando esteve em Assis, tem um livro do Divaldo em Assis, que ele, chegando, né, em Assis, ele está em algum lugar, ele vai, eu não sei se é no túmulo de Francisco, algum lugar que ele toca e ele tem a visão. Ele tem a visão. Inclusive, também aconteceu outro fato muito interessante do Divaldo, acho que é lá em Assis. Ele vai num convento, e nesse convento eles levam ele até um cemitério dos frades que ali ficavam. E ele vai visitar. Então, tem vários túmulos. E parece que foi Joana que mandou que ele fosse lá, nesse mosteiro, né? E mandou que ele procurasse determinada irmã lá, a madre superiora lá do convento. Ele foi, procurou, conversou lá com ela e disse que, pela orientação da mentora dele, que ela levasse até o cemitério. Ela levou. Chegando no cemitério, ele começou a olhar para os túmulos. E ele se sentiu atraído por um túmulo e colocou a mão na pedra. Qual foi a visão dele? Era o corpo dele de uma outra reencarnação que estava ali. Estava ali. E ele teve aquele impacto que a Joana não tinha dito para ele. Aí depois ela falou, esse corpo que você tocou na pedra, né, e fez a ligação com o espírito. Era você, numa outra reencarnação, que está enterrado ali. Eu achei muito interessante esse fato também, né? E tem essa que ele foi a Francisco e tocou, né? E fez a leitura da época de Francisco de Assis. Então, são coisas muito interessantes. É um tema muito... Como eu falei, alguns na Europa, principalmente essas coisas na Europa, né? Alguns geólogos usam, que não são espiritais. Repare isso, que esse fenômeno é estudado e utilizado por pessoas que não são espíritas. Então, alguns geólogos utilizam psicômetras para fazer leitura geográfica de regiões de solo, como nós vamos ver aqui, eu não vou dar um spoilerzinho, até de meteoros.
pedaços de meteoros. Tem psicômetras que pegam pedaços de meteoro e têm uma visão do espaço, por onde que o meteoro é uma pedra, não é? Por onde aquela pedra viajou. São coisas espetaculares, né, gente? Tem aquele caso também da Ivone, que ela, né, de psicometria, que ela conhece um rapaz que é cego, bem Ah, pobre, cego. isso nós acho que a Aí quando gente ela... temos. Eu até comentei naquela palestra da gente, que aí ela toca nele, e aí ela vê que ele tinha sido um inquisidor espanhol Ah, lembro. e que ele furava os olhos, né, queimava os olhos com Bem, essa flamejante, né? e E aí aí, o Chico depois se encontra com ela e fala: Eu também encontrei ele, eu sei quem que ele é. Também sabe, tinha feito o mesmo efeito com ele. já O tive mesmo efeito de psicometria. a mesma leitura, né? Fez a mesma A leitura. mesma leitura, exatamente. Extraordinários, são fenômenos que a gente deve estudar, que a gente deve conhecer, não é? Porque pode acontecer com você, de repente você não sabe que você é psicômetra. Então, de repente, você vai a algum lugar, toca ali, e você tem uma visão, aí você vai dizer, o que é isso? Pelo menos você está sabendo que fenômeno é esse. Como uma pessoa pode te procurar e você vai dizer, não, isso é psicometria. Então, a gente tem que conhecer esses fenômenos, que acontecem com quem? Com pessoas, não acontece com pedra. Acontece com pessoas, não é? Por exemplo, Rose, eu não sou psicólogo, definitivamente eu não sou. Mas tem locais que eu vou, por exemplo, eu não consigo entrar. Sabe esses fortes que tem em praias, que a gente visita em Isso, várias praias? Sempre tem uma prisão, uma cela, alguma coisa. Ah, vou entrar. Nossa, eu entro, me sinto mal, 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 eu não consigo ficar muito tempo, eu saio. isso aconteceu comigo no Parque Lage. Quem conhece o Parque Lage sabe que ele tem uma área que você desce uma escadinha, aonde as escravas lavavam roupa, né? Então tem é como se fosse uma caverna, né? Então você entra, aí tem aquele tanque onde ela lavava roupa. Aí você vai até ali, você vai entrando. Mas tem uma sala do lado fundo desse tanque, dessa região dos tanques, assim, se eu não me engano, à esquerda, tem uma sala que é um pouco escura. Eu entrei ali, já não me senti muito bem, que era onde as escravas lavavam roupa, né? Aí, de repente, tem uma sala. Aí eu disse assim, vou entrar nessa sala. Quando eu cheguei na porta da sala, eu não consegui entrar na sala. É uma sala mais reservada. Ela é meio escura, né? Aí no tanque você já fica. Mas na porta, eu parei na porta dessa sala, eu não, é como se tivesse uma parede magnética. Eu não consegui entrar naquela sala. Eu não consegui entrar nessa Que sala. nem uma vez, olha só, aí eu já levei para a questão realmente da ligação com a mente do espírito. Uma vez eu fui em uma viagem, não lembro qual lugar que eu fui, que tinha um memorial do Holocausto. E era um ponto turístico no local, né? Aí vamos lá, eu via conhecer. O lugar tá bonito, assim, e tinha uns corredores que tinham, eram várias pilastras, assim, que tinham os nomes dos mortos, né, pelo Holocausto. E ficava tocando uma música assim, sabe, meio que até meio hipnotizante, assim. Aí eu entrei no lugar e tal, foi eu começar a ler o nome, de um dos mortos lá na placa. Comecei a me passar um negócio ruim, aí eu preciso sair daqui, saí. Eu não Você fez fiquei uma mais. ligação, né? Olha só. Fez a ligação com o espírito, né? A gente tem que lembrar que É, muitos ali morreram em situação muito difícil e, isso. né, os espíritos, nem todos que morreram eram santos, né? Não conseguiram, não vou dizer nem santos, não conseguiram se libertar daquela dor, né, daquela situação. Então, gente, nós paramos aqui, vamos, semana que vem, dia 19, coloca aí, ó, nesse parágrafo, teve, contudo, oportunidade, é aqui que a gente vai começar, dia 19 de outubro de 23, teve, contudo, oportunidade, tá? Então, hoje, né, lembrando todos vocês que estão aí mais uma vez, que hoje a nossa casa está em festa, porque hoje é aniversário da nossa casa, nós estamos fazendo 7 anos de existência, dia 12 de outubro, né? 7 anos, que a Casa de Francisco de Assis
foi criada, né? Foi fundada. Com certeza ela já existia do plano espiritual. E quando você funda uma casa, ela já existia do plano espiritual. Em 2016, ela se concretizou aqui na Terra, né? E estão convidados para o nosso sétimo seminário espírita sobre a Boa Nova, já deu cartazinho para vocês. Esse seminário vai ser comemorativo do aniversário da nossa casa. Vai ser domingo às 15h30 à tarde. Quem vai fazer o nosso seminário vai ser Josemir Santos Paixão. E o tema é a lei do trabalho, porque essa é uma casa onde se trabalha muito. Então, em Francisco de Assis também trabalhou muito, né? Então, e continua trabalhando. Então, nós vamos falar da lei do trabalho, todos estão convidados. Quem quiser divulgar o cartaz, divulgue. Eu vou mandar o link, divulguem, mandem o link também, porque o Josemir é um ótimo palestrante, tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? Rose, me tira uma dúvida. Por que você escolheu o dia 12 de outubro? Olha, assim, eu não me lembro na época, né? Nós Teve alguma coisa especial ou não? Foi não, coincidência entre aspas? nós nos reunimos, né? Estávamos planejando, um dia nós nos reunimos lá, sentamos, começamos a organizar as coisas. Era dia 12 de outubro, sentamos lá, fizemos. Porque a gente já vinha fazendo, né, reuniões. Até que vamos oficializar esse negócio. Fizemos a ata, era dia 12 de outubro. Por que você pergunta? Não, é porque como hoje é dia, né, comemorativo de Nossa Senhora e Maria de Nazaré, e eu não sei nem se eu nunca li nada sobre alguma ligação entre Francisco de Assis e Maria de Nazaré, que com certeza deve ter em algum lugar. Com certeza. Mas de repente, enfim, é uma casa que é abençoada tanto por Francisco de Assis quanto por Maria de Nazaré, não tenho dúvida. Com certeza, Francisco. Gente, Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. Foi ele que recebeu de Jesus. Pois é, tá aí, tá mais do que explicado. Não é? Jesus disse, Não foi coincidência, não. este é filho, homem, este é mãe. Foi para João, que é Francisco de Assis. Ele que ficou cuidando de Maria até que ela... Cuidando de Maria, exatamente. Então, existe a ligação, não é? Alugou a casinha para ela. Lá, fez uma casinha para a mãe dele, para a mãe de Jesus, que é a mãe dele também, porque ele ficou com a responsabilidade, né? A casa de Francisco de Assis. Tá aí, eu fiz essa ligação agora. Pronto, obrigado aí, é isso mesmo. Que maravilha, né? Então, meus irmãos, nós vamos encerrando agora, vamos começar o nosso estudo de ensino de Jesus, 5h30, tá bom, Denis? 5h25. E hoje temos a nossa palestra, que a nossa palestra de hoje também vai falar sobre o tema, é o capítulo 26, tema bastante interessante. Deixa eu pegar aqui. Capítulo 26, que fala dos mercadores expulsos do templo. Capítulo 26, itens 5 e 6, mercadores expulsos do templo. Quem vai fazer a palestra é só vossa amiga aqui, né? Que vai fazer a palestra. Engraçado, olha só como são as coisas. Era um outro palestrante, ele ligou dizendo que não podia, e aí eu disse, tá, tudo bem, não dá tempo de escolher outro, ele me falou isso ontem, eu vou fazer. Nada mais do que fazer hoje a palestra do aniversário da casa, do dia do aniversário da casa. Né? O acaso não existe, né? Então, que maravilha. Agora que eu estou fazendo essa ligação, né? Então, esse tema também eu achei muito interessante da gente estudar e a gente está bem atual, gente, bem atual mesmo. Então, vamos dar uma paradinha agora, né? Agradecemos a Deus essa oportunidade de estarmos aqui com essa casa aberta, no alto desse morro aqui, recebendo os amigos, estudando, e para que nós todos possamos crescer. Muito obrigado, Senhor. Então, vamos dar uma paradinha, quando for 5h25, 5h30, a gente retorna, tá bom? E temos a nossa palestra hoje, e nosso seminário domingo, 3h30 da tarde, todos estão convidados. Deixa eu dar uma